Fala pessoal, tudo bom? Professor Alexandrino, como é que estamos? Pessoal, essa é a nossa primeira aula que nós vamos ter sobre geometria de posição, tá? Antes do Enem, a geometria de posição ela era um pouquinho jogada assim para o lado, sabe? Nós professores, a gente não falava muito sobre não, porque é um conteúdo tão abstrato, é um conteúdo tão, tão viagem, meu irmão, que dá muito trabalho para nós, né? E aí, meu amigo, o que é que acontece? O Enem veio e começou a cobrar geometria de posição nos seus vestibulares. Como o Enem é o principal vestibular do Brasil, né, o nosso principal vestibular nacional, então nós, professores, fomos, digamos assim, obrigados a ter que estudar esses postulados, essas coisas com os nossos alunos, tá? Então, eu dividi a geometria de posição de várias partes. Vídeos pequenos, com pouca teoria. Quando eu falo vídeos pequenos, não é a duração do vídeo, é a quantidade de teoria. São poucas teorias. Eu posso falar 1 milhão de horas, mas pouquinha teoria, e aí a gente vai conversando, e tentando fazer você, né, abrir a sua mente para as coisas melhorarem no teu entendimento, tá? Em nenhuma hipótese eu quero entrar em conflito com os companheiros de sala de aula, né, que são os verdadeiros heróis. Eu não estou querendo entrar em conflito com nenhum professor. O papel aqui é fazer um trabalho paralelo. Tranquilo? E tem aí que você está vendo aí essa pessoa muito simpática, inteligentíssimo, agradável, né, palestrante agradabilíssimo, e é uma criatura simpática, né? É o Mário Sérgio Cortella. E ele diz uma frase que eu acho muito bacana. Ele diz assim: agir conforme aquilo que se fala, alinhar discurso e prática, muito difícil. Alinhar discurso e prática é difícil demais. Além de ser uma postura, ter uma postura ética, é um sinal de autenticidade. Ou seja, você alinhar discurso e prática já é uma postura ética, que já é uma coisa fantástica. E ainda assim é um sinal de que você é uma pessoa autêntica, é uma pessoa, como a gente diz por aí, uma pessoa vertical, tá? Então, na aula de hoje, nós temos geometria de posição, ponto reta plano e os postulados, tá? Aí também nós vamos ter teoremas. Na primeira parte, que é esse primeiro conteúdo que nós estamos estudando, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre noções primitivas. Noções primitivas, conceitos primitivos, são afirmações que não precisam ser necessariamente, você não tem uma definição pronta. Então, quando nós estamos falando de noções primitivas, quando nós estamos falando em conceitos primitivos, nós temos algo que não se define. Então, a gente coloca aqui, ó, não se define, tá? Alexandrino, define. Alexandrino, se não se define, como é que eu vou estudar isso? Eu vou estudar com a ideia que é nos passar, desde lá do quinto ano, quarto ano do ensino infantil e fundamental. Então, conceitos primitivos dentro da matemática são conceitos que não há uma definição. Eu não consigo colocar para você o que é a definição de um ponto, o que é uma definição, né, uma reta, um plano, mas eu consigo mostrar para você uma ideia do que é um ponto para nós, o que é um plano para nós, tá? Por exemplo, quando nós estamos falando de algo muito pequeno, arredondadozinho, muito pequenininho, nós lembramos de quê? De um ponto. Quando a gente pensa em uma linha esticada, aquilo passa uma ideia que aquilo ali é uma reta. E quando nós pegamos uma folha de papel, por exemplo, uma folha de caderno, a tela do seu computador, a tela do seu celular, o quadro de sala de aula, uma parede, um teto, a gente tem uma ideia de quê? De um plano.
tá? Então, noções primitivas, nós não vamos nos preocupar com as suas definições. Por quê? Porque não tem. Agora, quando nós temos os postulados, eles são afirmações verdadeiras, tá? Então, eu posso colocar para você aqui, ó, afirmações verdadeiras. Só que são afirmações verdadeiras que não têm demonstrações. Por exemplo, quando você está estudando e um professor coloca teorema, o que é um teorema? Um teorema também é uma afirmação, né? Também é uma afirmação. Afirmação verdadeira. Claro, ninguém vai ensinar o que é errado. Só que quando você tem um teorema, você tem uma demonstração, que é exatamente o que nós vamos ter a diferença do teorema para um postulado. O postulado, ele por si só, ele se basta. O postulado, ele é utilizado como sustentação do que vem depois. O postulado, eu não tenho um porquê. O postulado é uma regra que alguém diz, que alguém impõe. Ah, Alexandrino, postulado é muito soberbo. É, postulado é uma ideia soberba. Tudo bem, pense desta forma. Mas é uma coisa que você tem que adotar como sendo verdadeira e eu não preciso provar. Tá certo? Quem são as noções primitivas? Quem são os conceitos primitivos? Ponto, reta e plano. Aqui, pessoal, deixa eu lembrar uma coisinha. Eu gosto muito de escrever, tá? E aí, deixa eu escrever um negocinho aqui, porque vai fazer uma diferença grande para nós quando a gente for fazer exercício, tá? Deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu colocar aqui lembrando. Ó, quando você está trabalhando na álgebra, com aquela história do conjunto, você usa pertence ou não pertence. Contém, ou desculpa, está contido, não está contido. Contém e não contém. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Pertence e não pertence, você tem uma relação entre um elemento com um conjunto. Quando você trabalha com uma relação entre conjunto versus conjunto, ou seja, quando você tem uma relação entre dois conjuntos, você vai usar está contido, não está contido, contém ou não contém. Alexandre, como é que eu vou saber qual das duplas? Por exemplo, eu estou nesse momento no Ceará. Todo cearense é brasileiro. Você está em São Paulo. Todo paulista, ele é brasileiro. Então, se eu digo assim, um cearense, ele está dentro, o Ceará ele está dentro do Brasil. Então, o Ceará está contido no Brasil. Agora, quando eu inverto a ordem, quando eu saio do Brasil em relação ao Ceará, então é o Brasil contém o Ceará. O Brasil contém Minas Gerais. O Brasil contém Rio Grande do Sul. Então, quando você sai do Brasil, por exemplo, aqui para o nosso exemplo, quando eu saio do Brasil para qualquer estado, eu tenho uma relação de contém. Quando eu saio do estado e eu olho para o Brasil, é ele está contido. Tá? É assim que a gente consegue diferenciar. Na prática, a gente faz assim: ó, se a gente sai do conjunto menor para o maior, está contido, não está contido. E aí nós temos uma relação de quando está contido subconjunto. Quando eu saio do conjunto maior para o menor, você tem contém e não contém. Então, na prática, a gente pode falar isso, tá? O que é, no caso, qual é a ideia que nos passa sobre ponto? Ponto é um elemento fundamental, tá? É algo que, se eu fosse colocar numa ordem, nada vem antes dele. O ponto é a origem da nossa geometria, digamos assim.
Nada vem. Alexandre, quando você fala elemento fundamental, isso quer dizer que não é uma coisa importante? Não. Por exemplo, quando você olha para um prédio, você está vendo uma edificação. A fundação desse prédio, o fundamento, a sustentação, quem vai dar sustentação a essa edificação é o alicerce. O alicerce está escondido. O alicerce é a primeira coisa que vem de um prédio e não faz dele uma coisa que não é importante. Algo que não se sustenta, se acaba. Algo que não tem sustentação, vai embora. Então, tem que ter uma sustentação. Então, nesse caso, o elemento fundamental é o ponto, tá? O que, que seria, no caso, reta? A ideia de reta é a ideia de conjunto de pontos. Agora, cuidado com aquela coisinha, aquele jogozinho da álgebra, ida e volta. Quando eu digo que todo cearense é brasileiro, eu não posso dizer que todo brasileiro é cearense. Tá? Então, eu digo que reta é um conjunto de pontos, mas eu não posso dizer que todo conjunto de pontos é uma reta. Tá? Aqueles pontos que estão na mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Quando você pega, eu não sou professor de português, não, mas a ideia que eu tenho desse prefixo co quer dizer o quê? Mesmo, mesma, né? Lineares, linha. Então, se eu estou dizendo que tem um conjunto de pontos e estão na mesma reta, então eu posso dizer que eles estão na mesma linha, são colineares. E quando nós estamos falando de plano, nós temos a ideia de quê? Nós temos a ideia de conjunto. Conjunto de quê? De retas, ou então conjunto de pontos. Mas cuidado, a ida é verdade, mas a volta também não. Eu não posso dizer que todo conjunto de retas, todo conjunto de pontos é classificado como sendo um plano. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Pontos que estão no mesmo plano, retas que estão no mesmo plano, são chamados de coplanares. Pela mesma ideia, você tem prefixo co, mesmo planares, você tem a ideia do plano, tá? E aí nós temos a questão dos postulados, tá? Vamos colocar aqui, ó, isso aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá certo. Postulados. Deixa eu escrever aqui, postulados. Tá ficando aqui a letra feia, mas eu vou melhorar, tá? Pessoal, quando nós estamos falando de postulados, a gente não tem uma. Não é importante você ter uma ordem, não, tá? Ah, é porque o meu livro, o postulado 1 é tanto, o postulado é. Claro que existe uma ideia de ordem, tá? Mas alguns livros podem diferenciar esse negócio. Tem livro que nem 1, 2, 3 ordem nesse ponto dá, tá? Então, existem 3 postulados, que é a existência de pontos, mas não é somente um ponto, são infinitos, que existe reta e que existe plano. Mas, Alexandrino, você não tinha falado disso na tela anterior? Eu falei que ponto, reta, plano são conceitos primitivos e não têm definição. Os postulados não se demonstram, mas têm uma definição. O primeiro postulado, digamos assim, que é a origem, vamos supor, é que você tem infinitos pontos. Aí o segundo seria a existência de uma reta, e não é só uma, mas a gente fala a existência de uma reta. E se você tem uma reta, para que você entenda, isso aqui sendo uma reta, representação de uma reta, é um traço, né? Coloquei aí no caso setas para um lado e para o outro, e você tem aqui a letra minúscula. Então, quantos pontos existem em uma reta? Infinitos. Então, eu posso colocar aqui, ó, infinitos pontos. Se eu disser esse ponto A, ele pertence à reta R. Se eu pego o ponto B, esse ponto B, ele não pertence à reta R. Então, existem infinitos pontos da reta,
existem infinitos pontos fora da reta. E quando você tiver a ideia, toda vez que você tiver essa figurinha aqui, ó, que na verdade é uma figura plana, mas é a representação de um plano, nós utilizamos essa figura para representar um plano, que é um paralelogramo, toda vez a gente tem a representaçãozinha, que é a letrazinha alfa, teta, beta, letrazinha grega, tá? Então, eu posso colocar, nesse caso, uma reta aqui. Opa, colocar uma retazinha bonitinha, né? Aí eu coloco aqui, ó, nem sempre eu vou lembrar de colocar essas setas para um lado e para o outro, tá? Mas como nós estamos no começo, sempre é bom eu tomar o cuidado. Então, eu tenho pontos dentro do plano, que estão na reta, dentro do plano, que estão fora da reta. E eu tenho pontos que estão fora da reta. E eu tenho retas que estão fora do plano. Por exemplo, quando você olha para essa reta azul, eu posso dizer que essa reta azul está contida no plano alfa. Mas se eu olhar para essa reta vermelha, o que eu estou tentando te mostrar aqui é que essa reta vermelha, ela não está no plano. Eu vou chamar essa reta vermelha de S. Então, a reta S, ela não está contida no plano alfa. Tá? A gente vai ver depois quais serão as classificações, tá certo? Continuando com a ideia dos postulados, nós temos um que diz, dado dois pontos distintos do espaço, existe uma única reta a qual ambos pertencem. Vamos tentar traduzir. Eu não posso provar, mas vamos tentar traduzir, tá? A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é essa palavra. Quando você escutar, ler, ouvir, escrever distintos, você não pode esquecer que é diferentes. Que são dois pontos o quê? Separados. Alexandre, então, toda vez que eu tiver dois pontos distintos, duas retas distintas, dois planos distintos, eu estou falando de duas coisas que estão separadas, que são diferentes. Exatamente, tá? E o que é que quer dizer quando ele fala assim, ó, uma única? Existe uma única. Eu consigo mostrar, através de uma lei, que no caso do postulado, que se eu tiver dois pontos distintos, vai passar apenas uma única reta. Eu vou tentar desenhar, mas não é uma explicação, porque não precisa. Isso é uma lei que deve ser o quê? Que deve ser respeitada. Preste atenção. Quando eu falo dois pontos quaisquer, ou quando eu falo somente dois pontos, eu não tenho certeza de nada. Quando eu falo dois pontos quaisquer, ou somente a história de dois pontos, ele pode estar assim, ou os dois pontos podem estar separados, tá? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Agora, quando eu digo dois pontos distintos, não tem para onde correr, meu irmão. Dois pontos distintos, dois pontos distintos. Não tem para onde correr. Dois pontos distintos, rapaz, eles estão separados. Então, o postulado, ele não está falando de dois pontos quaisquer, ele não está falando de dois pontos. Ele está falando de dois pontos distintos. Por quê? Porque somente por dois pontos separados eu vou conseguir visualizar uma única reta. Não entendi, Alexandre. Olha, esses dois pontos aqui, deixa eu colocar assim, ó, esses dois pontos aqui, eles são iguais. Raciocina comigo. Na hora que eu pego essa reta está passando pelo ponto A e está passando pelo ponto B. Essa reta também. Essa reta também. Eu te pergunto, quantas retas estão passando ao mesmo tempo pelos pontos A e B? Ah, professor, nesse caso, eu posso colocar
infinitas. Ora, se são infinitas, não é única. Agora, quando você tem dois pontos distintos, que no caso é aqui, ó, que você está vendo, na hora que eu puxo essa reta, não tem outra reta que vai passar pelos pontos A e B ao mesmo tempo. Aí eu consigo visualizar que é única. Por isso, quem vai definir, quem vai determinar, você tem dois pontos separados, tá? Três pontos não colineares determinam um único plano. Como é que eu vou identificar três pontos não colineares? Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Ó, quando eu digo três pontos não colineares, você tem que lembrar que não estão na mesma reta. O postulado está dizendo três pontos que não estão na mesma reta. Definem um único plano. Determina um único plano. Garante que por esses três pontos que não são colineares, passa um único plano. Então você precisa tomar cuidado. Preste atenção. Ó, atenção. Como é que a gente vai identificar três pontos não colineares? Se eu coloco os três pontos assim, eles são iguais. E se eu passo uma reta, essa reta vai passar por todos. Então, esses três pontos, além de serem iguais, eles são colineares. Beleza. E aí? Qual é a outra possibilidade que você vai nos dar? Beleza. Eu coloco assim, ó, ponto A, ponto B e o ponto C. Esses três pontos, eles estão separados. Se eles estão separados, eles não são iguais. Confere? Verdade, Alexandre. Então, eles são pontos o quê? Diferentes. Alexandrino, eu posso dizer aí distintos? Posso. Eu posso dizer, esses três pontos são distintos. Porque eles são separados, porque eles são diferentes, tá? Não tem problema não. Agora tem um detalhe. Na hora que você passa essa reta, deixa eu colocar aqui a setinha, já estava esquecendo já. Isso vai passar na prática, no dia a dia a gente nem lembra, né? Mas é importante que esse começo, você como está se acostumando com a leitura, então é importante que eu me policie para colocar, tá? Agora, eles são diferentes, mas eles tem uma reta que passa por eles, então eles são diferentes e colineares. Pessoal, vamos ler de novo o postulado? Não colineares. Se eu estou dizendo, papai, se eu estou dizendo que esse caso aqui são colineares, e eu estou dizendo aqui que nesse caso aqui também são colineares, então eu tenho que acreditar em mim que eu não estou falando do postulado para esses dois exemplos. Porque o postulado garante que vai passar um único plano quando os pontos não são colineares. E os dois exemplos que eu te dei, que eles são colineares, então isso não define plano. Agora, quando você olha para esta situação, esses três pontos, eles são distintos. Eles são diferentes. Eles estão separados. Beleza. Só que tem um detalhe. Olha só. A reta que passa por A e B não passa por C. A reta que passa por B e C, desculpa, A e C não passa por B. E a reta que passa por B e C não passa por A. Então eu posso dizer na tranquilidade que não existe nenhuma reta que está passando pelos três ao mesmo tempo. Isso me garante que eles são não colineares. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Quando você escutar três pontos não colineares,
você já tem uma implicância de diferente. Dizer que 3 pontos não são colineares, eu posso dizer que os 3 não são iguais. Logo, eles são diferentes. Então, é essa figura que o postulado está te dizendo. Então, na prática, você vai ter uma situação onde você vai ter que julgar se é ou não a existência de um plano único. Você fecha os olhos e faz uma ideia. Bom, se a questão está mandando eu olhar para esses 3 pontos, eu vou ligar os 3 pontos. Eu vou ligar do A para o B, eu vou ligar do B para o C e vou ligar do C para o A. Formou um triângulo? Formou. Então, eles são não colineares. Não formou triângulo? Então, eles não são colineares. Desculpa, eles são colineares. Então, na prática, os pontos são vértices de um triângulo. Então, Alexandrino, para a gente fechar, se eu tiver 3 pontos que eu, ao ligá-los, formou triângulo, então eu garanto que tem um único plano passando por eles. Sim, exatamente, tá? Esse aqui, como eu te disse, né? Eu já tinha colocado lá atrás, né? Já tinha falado. Por uma reta, bem como fora dela, vão passar infinitos pontos. Então, você vai ter aqui um ponto. Aqui você vai ter infinitos e você vai ter infinitos também fora da reta, tá? Já tinha falado isso lá na primeira tela. No plano, do mesmo jeito. Quando você tem um plano, você vai ter, dentro do plano, você vai ter infinitos pontos, logo vai ter infinitas retas, e fora do plano, você também vai ter infinitos pontos, logo infinitas retas, tá? Próximo, se 2 pontos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está contida no plano. Deixa eu colocar aqui, ó, um detalhe aqui, o que a gente já estudou no passado. Eu vou colocar 3 situações para nos ajudar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir. Não, não tem problema não. Ó, eu vou fazer aqui 3 situações. Poderia ter feito antes, preparado logo, mas às vezes é melhor fazer na hora. Eu vou colocar aqui 3 situações. Peraí, só um instantinho. Me liguei aqui que eu posso fazer assim. Pelo menos sai mais organizado. Vamos lá. Ele sai um pouquinho mais organizado, tá? E aqui a gente preza pela organização, porque conteúdo é chato. Esse conteúdo é chato, assim, você tem que estar atento mesmo de verdade na teoria. Então não é uma coisa muito simples. Se eu não tiver o cuidado da figura, da explicação da figura, e bonitinha, em ordem, isso vai ainda dificultar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Eu estou colocando aqui 3 situações de planos. Eu vou colocar 3 situações de retas agora. 1, 2 e 3. Bom, essa primeira reta, ela está totalmente dentro do plano. Essa reta
está completamente fora do plano. E essa reta, eu não posso dizer nem que ela está dentro e nem que ela está fora, tá? Então, a gente tem um único ponto aqui em comum. Então, aqui é o plano alfa, e aqui o plano alfa. A gente sabe que essa reta, ela está contida. Já estudamos isso. Ela é subconjunto do plano. A interseção dela com o plano é a própria reta. É a interseção total entre uma reta e um plano. Qual a interseção completa entre uma reta e um plano? A própria reta, tá? Aqui nesse caso, eu posso dizer que essa reta, ela é uma reta chamada de reta paralela. E ela é. Quando você tem uma reta paralela, a interseção dela com o plano é o conjunto vazio, que também poderia ser representado assim. E quando você olha para o terceiro, você tem uma reta que nós chamamos de reta concorrente. Por que, Alexandre? Porque a interseção da reta com o plano, você vai ter esse ponto A. Então, eu já cheguei, né, agora, na geometria, eu já cheguei sabendo o que é uma reta contida. Uma reta está contida quando ela é subconjunto de um conjunto. Conjunto maior, plano, e ela é um conjunto subconjunto, tá? Agora, olha só o que é que o postulado está dizendo. Se dois pontos distintos de uma reta, se dois pontos, eu vou acrescentar aqui, distintos, tá? Para ficar mais claro. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano. Então, olha só. Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. Aqui o ponto A e o ponto B. Se dois pontos de uma reta, A e B, A e B, A e B. Se dois pontos de uma reta pertencem ao plano, esses dois pontos estão na reta, mas não está no plano. Então, o postulado não está falando dessa situação 2. Esse ponto está na reta e no plano, esse ponto não está no plano. Então, o postulado não está falando dessa situação. Então, o postulado nem está falando quando a reta é concorrente, nem quando a reta é paralela. Está falando nessa classificação que é exatamente aqui a pertence, não, perdão, porque reta é um conjunto, então está contida. Então, essa reta está contida no plano. Então, é exatamente isso que o postulado está dizendo. Então, essa reta está contida no plano. Na prática, eu vou ser um pouco abusado, tá? Eu vou traduzir na prática o que é que a gente pode ter essa ideia. Reta não faz curva. Reta não volta. Reta não enverga. Se uma reta está no plano, ela estará no plano infinitamente. Se dois pontos... Alexandre, como é que seria uma reta tendo somente dois pontos? Seria assim, ó, tá aqui o plano, aí a reta teria que fazer isso aqui, ó. Furou o plano, furou o plano. Isso aqui seria uma reta. E aí você teria dois pontos. O postulado está dizendo que isso é impossível, porque reta não faz curva, reta não entorta, reta não enverga. Entende? Então, isso aqui não pode. Na prática, o postulado está te dizendo isso. Beleza? Todo plano divide o espaço em dois semi-espaços. Pessoal, eu tenho aqui, quando a gente está falando de ponto, não tem dimensão. Quando nós estamos falando de reta, tem uma dimensão. Quando nós estamos falando de plano, você vai ter duas dimensões. E quando nós estamos falando em espaço, nós estamos falando em três dimensões. Então, a melhor maneira de eu representar um espaço é utilizando essa figura que é o paralelepípedo, tá? Ele está te dizendo
que ele está dizendo que isso é um espaço porque tem 3 dimensões. Um plano vai cortar esse espaço em 2 partes. Então, nós vamos colocar esse plano aqui. Ó. É como se fosse um escorregador. Ele vai sair lá de cima. Opa, peraí. Com amarelo. Você vai já entender a figura melhor do que tá? Você vai ter uma rampa indo lá de cima, descendo e chegando até lá embaixo. Então, isso aqui é como se fosse um plano. Você vai ter uma parte em cima e uma parte embaixo. Essas 2 partes nós vamos chamar de quê? Semi-espaços. Melhorando aqui o seu cérebro, tá? Para você visualizar agora que essa figura amarela, ela está passando por dentro da figura, tá? Ela é uma parte interna. E aí agora eu enganei o teu cérebro melhor. Entendeu? Agora dá para você visualizar. Alexandre, então quer dizer que se eu olhar o espaço, digamos assim, de perfil, eu vou ter essa ideia aqui. Exatamente. Se você encarar isso aqui como sendo A, B, C e D, tá aqui ele, ó. A, B, C e D. Isso aqui é para você visualizar, tá? De perfil, digamos o seguinte. Tu tem essa região e tu tem essa região. Como é que é o nome dessas 2 regiões? Semi-espaços. Agora, preste atenção. Deixa eu ver aqui só um detalhe. Pronto. Atenção aqui, ó. Deixa eu te lembrar aqui também. Estamos terminando. Não tenho pressa, por quê? Porque eu preciso fazer você entender. Isso aqui é uma reta, tá? Se eu colocar 2 pontos, A e B, e tirar daqui, você vai ter aqui o ponto A, opa, ponto A, e aqui vai ser o ponto B. Isso aqui, pessoal, é um segmento. Um segmento ele tem começo e tem fim, tá? Um segmento eu consigo medir. Agora, quando você pega uma reta, e você divide, você localiza um ponto, então esse ponto ele vai te dar origem a 2 semi-retas, tá? Então, um ponto ele vai dividir uma reta em semi-retas, tá? E por último, eu vou pegar um plano. Na hora que eu pego um plano, lembrando que essa é a representação de um plano, né? Mas na verdade é um paralelogramo. Mas aí eu represento um plano com essa figura. Na hora que eu coloco uma reta, aí eu tenho 2 regiões. Uma para o lado, a outra para o outro. Tá aqui a reta preta. Você tem 2 regiões. Vamos supor que é essa parte do lado de cá e essa outra parte aqui, tá? Para facilitar o seu entendimento. Como é que são chamadas essas 2 partes? Elas são chamadas de semiplanos. Então é assim, um ponto divide um ponto divide uma reta em semi-retas. Uma reta divide um plano em semiplanos. E um plano
divide um espaço em semi-espaços. Perfeito? Tranquilo? Essa é a nossa primeira parte. Um abraço, um beijo grande no coração. Fica com Deus, sucesso, paz e saúde para todos nós. Demora um pouquinho, a aula é um pouco mais extensa, pouco teoria, mas muita fala. Por quê? Porque eu preciso esmiuçar, eu preciso explicar bem direitinho esses primeiros passos da geometria de posição, que é muito teoria, muito teórico, entendeu? Não é uma coisa tão e tão agradável, tá? Valeu, pessoal, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um abraço.